Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos de volta para pensarmos aqui algumas respostas apologéticas, estarmos refletindo de maneira teológica, de maneira bibliocêntrica, tendo a Bíblia como a nossa única regra de fé e de prática, porque não temos como fazer teologia no contexto cristão sem a Bíblia Sagrada, porque nós só sabemos que Deus existe, que Deus é o Criador do céu e da terra através da Bíblia. Então a Bíblia é o nosso manual, é a nossa única regra de fé e de prática, como já foi ressaltado, e somente as Escrituras. Então, a partir dessa revelação escrita ao qual temos, e também da palavra viva que é Cristo, também da revelação geral ao qual Deus se faz conhecer através do universo. E hoje quero tratar de outro tema, um tema também muito polêmico, que está no meio evangélico, que já vem sendo discutido já desde a época de Lutero. Eu acho que desde a era patrística, que a gente for pegar para pensar e analisar, a temática seria essa: como podemos eliminar algumas aparentes contradições da Bíblia, como a que existe entre Paulo e Tiago acerca da justificação. Então a pergunta seria essa: existe contradição entre Paulo e Tiago acerca da justificação, com relação à questão da justificação pela fé? E Tiago ressalta também a justificação pelas obras, pela fé e pelas obras. Então parece aí ter um choque, tem uma colisão teológica, uma colisão doutrinária. Então o que a gente vai pensar aí? Paulo diz que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Ele fala sem as obras da lei. Nós temos que analisar que obras são essas. Paulo fala assim, as obras da lei. Tiago afirma que o homem é justificado pelas obras. Ele não fala que é obras da lei, e não somente pela fé. Então, como eliminar tão aparente contradição? Não é uma contradição, aparece aqui uma aparente contradição, levando em conta o desígnio diferente que leva as cartas de um e de outro, tanto Romanos capítulo 3 e 28, como Tiago 2 e 24, ok? Então, Paulo combate e refuta o erro dos que confiavam nas obras da lei mosaica como meio da justificação e rechaçando a fé em Cristo. Tiago, por sua vez, combate o erro de alguns desordenados que se contentava com uma fé imaginária, descuidando e rechaçando as boas obras. Daí que Paulo trata da justificação do homem diante de Deus, enquanto Tiago se ocupa da justificação da fé diante dos homens. Vamos novamente só para analisar essa questão aqui. Paulo trata, olha só, vamos pensar aqui. Paulo trata da justificação do homem diante de Deus. Então, esse que é o foco, o contexto, o pensamento paulino, acerca da justificação. Analise. Paulo trata da justificação do homem diante de Deus, enquanto Tiago se ocupa da justificação da fé diante dos homens. São contextos e vias diferentes. Em outras palavras, Tiago procurou esclarecer que a fé salvadora se demonstra mediante boas obras. Então o que Tiago está dizendo aqui, não que a salvação, não que a obra nos salva, mas que as obras são fruto da nossa salvação. Então é aquela questão que nós colocamos, Nós fazemos boas obras não para sermos salvos, mas sim porque somos salvos, Então essa é a questão. Então Paulo fala o seguinte, que nós não somos justificados pelas obras da lei. Paulo está dizendo o seguinte, que nós não precisamos guardar o sábado, nós não precisamos viver a lei do Kashrut, que é a lei dietética dos judeus. Paulo está dizendo que nós não precisamos viver o calendário judaico, a questão das festas e etc. É isso que Paulo quer dizer. Paulo está colocando que a nossa salvação é somente pela fé. A nossa salvação é pela graça, mediante a fé, sem as obras da lei, sem a guarda do sábado, sem a observância do calendário judaico, sem a observância também das leis cerimoniais.
ou então a questão da lei, dos calendários judaicos, festas, etc. É isso que Paulo quer dizer. Agora, quando Tiago fala das obras, né, fé sem obra, ele está falando da nossa obra como fruto da nossa fé salvífica, da nossa fé salvadora, da nossa vida já transformada para produzir boas obras em Cristo. É isso que Tiago está colocando. Não há nenhuma contradição entre esses dois apóstolos de Cristo, nem em Paulo e nem no conteúdo teológico doutrinário de Tiago. E o ato de ser justificado, o homem criminoso à vista de Deus realiza tão somente pela fé no sacrifício de Cristo, pelo pecado sem as obras da lei. Porém, o ser justificado à vista do mundo ou da igreja realiza-se mediante obras palpáveis, e não somente pela fé, que é invisível. Mostra-me a tua fé sem obras, desafia Tiago. Então é uma coisa seguinte: o mundo material, a sociedade não vê minha fé porque minha fé é invisível, mas ela vê minha obra, né? Ela vê minhas obras. É a questão de Eliseu, né? De Eliseu que passa toda a frente a ver na casa de Sunamita, né? As pessoas viram só pelo ato dele, esse é um verdadeiro homem de Deus, né? E de lá a Sunamita decidiu fazer uma casa para o profeta, né? Habitar naquela casa e etc, né? Então, a questão do nosso fruto, a obra são fruto da nossa fé, da nossa vida transformada em Cristo, tá? Tal a exigência também das cartas de Paulo, as cartas paulinas, vemos, pois que as pessoas são justificadas diante de Deus mediante a fé, e a nossa fé é justificada diante dos homens mediante as obras. Assim, concorda perfeitamente os dois apóstolos. Vou repetir novamente essa fala. Tal a exigência também das cartas de Paulo. Vemos, pois que as pessoas são justificadas diante de Deus mediante a fé, e a nossa fé é justificada diante dos homens mediante as obras. Assim concorda perfeitamente os dois apóstolos. Ok? Então, outra aparente contradição, que também aclara o desígnio dos escritos correspondentes, encontramos nas cartas de Paulo. Ao dirigir aos Gálatas, ele se opõe à observância dos dias de festas judaicas, e na dirigida aos romanos não faz uma oposição definitiva a tal observância, né? Mas olha lá, por quê? Simplesmente porque o objetivo geral da carta aos Gálatas era resistir às doutrinas dos falsos mestres que havia desviado aqueles crentes. Esses mestres lhe haviam ensinado que, para a salvação, além de certa fé no cristianismo, era preciso guardar a prática judaica do Antigo Testamento, as quais era realidade atacando o fundamento da justificação pela fé, tornando nulo o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, né? Tornando nulo o sacrifício de Cristo na cruz. Então, muito diferente é o objetivo do apóstolo em Romanos capítulo 15. O texto procura estabelecer a paz perturbada entre um grupo de irmãos fracos, convertidos do judaísmo, que criticava os crentes mais firmes. Estes, por sua vez, desprezavam os fracos. Esses irmãos débeis que se havia imposto não comer carne, né? E nem beber vinho, que guardava as festas judaicas, não se encontrava no grave perigo dos Gálatas, né? São cartas diferentes, endereçada à audiência, a povo diferente, em tempo diferente, né? Com conteúdos e objetivos diferentes. Deve ser analisada dentro do contexto. Assim, que o apóstolo menciona que uns consideravam todos os dias iguais, enquanto outros observavam certo dia com preferência a outro, afirmando que esse o faz assim para o Senhor, sem opor-se direta e definitivamente a isto. É evidente que o apóstolo induz os fracos a avançar em seu critério, até o ponto de abandonar a observância das festas judaicas, né? Então, tudo, ainda que seja dia de festas, bebida, comida, mas devemos fazer tudo para a glória de Deus. E fechando, não há nenhuma contradição entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Tiago. A questão é somente a questão de contextualização, a questão também de
audiência e também de conteúdo teológico ao qual deve ser lido à luz do seu contexto. Mais uma vez eu quero agradecer essa oportunidade e quero te agradecer na paz do Senhor. Eu te convido que você possa se inscrever no meu canal Teologia Aprenda Mais, acesse o nosso like, compartilhe os nossos vídeos e a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo